Ô tio, agora vamos tentar voltar ao passado, olhando para o futuro. Vamos falar do pré-pandemia, que é um patamar ao qual a América Latina ainda não retornou. Segundo o índice de clima econômico da região, a economia está melhor do que no auge da pandemia sem vacinas, mas ainda não conseguiu retomar os níveis de 2019, o ano pré-pandêmico. O que é que falta na perspectiva do senhor para a zona destravar e retomar a atividade a pleno vapor? Em alguma medida, o senhor já passou por alguns desses ingredientes, mas é também uma oportunidade para sintetizar. A gente tem que olhar o seguinte, né? No começo da pandemia, a gente achava que a quebra de suprimento ela seria uma coisa pontual e transitória. Passando-se 2 anos, né, o que a gente enxerga que essa quebra de suprimentos ela vai demorar mais, podendo chegar, eu acredito que por 2 anos para estabilizar a normalidade das produções no mundo inteiro. E a América Latina ela é diferente, mas como eu falei no início, a gente é mais vulnerável, a gente é mais dependente de outras economias. E isso você vai ter que restabelecer essa ordem mundial para a América Latina conseguir se restabelecer e voltar a crescer. Aí você vai ter um processo inflacionário mais baixo, né, e uma retomada do crescimento com investimento que espero que ele seja favorável, principalmente agora com esse advento aí da guerra na Rússia com a Ucrânia. Deixa eu só passar um marca-texto na projeção que o senhor acaba de fazer, porque ela é sintomática e pode ancorar o olhar do investidor que nos acompanha. O senhor está estimando 2 anos dessa desorganização dos suprimentos e me parece que se refere em especial às commodities agrícolas. A gente está falando de uma possível normalização ou volta a uma situação mais estável lá para 2024, eu entendi bem? Sim, mas não é a estabilização das commodities especificamente, é mais, eu acho que assim, a gente tem que pontuar, né, para falar disso, o ponto da China. A China descobriu, com esse advento da pandemia mais guerra da Rússia e Ucrânia, que ela é super importante para o comércio mundial, tanto para quem compra dela, como para quem ela vende. Então, quem compra dela é dependente dela mais do que ela do comprador, e de quem ela compra também ela tem o poder de controle, tipo economias que nem o Brasil. Então, isso aí, o que acontece? Você tem aí um ponto que vai majorar os preços, né, dos produtos vendidos pela China, obviamente. Esse lockdown dela, eu não sou afeito à teoria da conspiração, mas, poxa, a morte dia lá está por 2, a média de 7 dias está 2 mortes dia, né? Isso aí, vamos combinar, não é um número assim para ter esse lockdown tão severo que nem eles estão fazendo. E isso acaba quebrando toda a cadeia. Por exemplo, tem mais de 500 navios na China, lá em Beijing, em Xangai, que isso dá mais ou menos uns 20 dias para normalizar, porque gira por dia nos portos 30 navios por dia. Então, você tem, 17, 18 dias aí para as coisas normalizarem. E aí, para você normalizar toda a cadeia, eu acho que vai mesmo um período muito mais longo, mesmo porque isso aí, assim, o interesse desses países, que nem a China, é primeiro o mercado interno, para depois você abastecer os mercados externos. Então, você vê microchip, a falta de microchip, tudo isso aí, você tem essa dependência realmente muito forte dos produtos da China. E ainda Tá? não há clareza, né, Útil, sobre a estabilidade ou a estabilização dessa questão da política da Covid-0 por parte dos chineses. Agora, o senhor pode se proteger muito na fala de uma das vozes mais conservadoras no que diz respeito ao trato da pandemia. Eu me refiro ao Tedros Adhanom, que é diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, e ele mesmo chegou a classificar essa política zero endossada pela China como uma política inadequada para se combater com base nas evidências que estavam chegando às mesas dos chineses e em alguma medida do próprio planeta. Agora,